Nós estamos aqui com o hipnoterapeuta Luiz Carlos Crozeira para saber como a hipnose pode ajudar aí no tratamento para dependentes químicos. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Oi, Dani. Prazer estar aqui de novo no seu programa. Vamos contar para quem está em casa, a gente fala muito de hipnose, até as pessoas sabem o que é a hipnose, né, Luiz? O problema é assim, é uma técnica que vem, problema não, melhor, é uma técnica antiga, na verdade, a Sim. hipnose. Ela é originária de onde? Bom, registros fica muito complicado, porque a hipnose é um processo natural. Os primeiros registros que se datam é de 4.500 anos atrás. Luiz, e como é que a hipnose ela pode ajudar dependentes químicos? Na verdade, a gente fala de dependência pode se dar de várias maneiras, né? A gente tem o álcool e o cigarro, que são duas drogas aí que, por lei, são aceitas, na verdade, né? Estão dentro da lei, mas elas não deixam de também produzir o vício. Nesses dois casos, dá para a gente usar a hipnose para combater o alcoolismo e quem é viciado em fumo? Não só isso, mas os medicamentos. E a dependência, todo ser humano ele tem o seu processo de dependência. Nós usamos normalmente como fuga psicológica. A fuga é uma necessidade inconsciente que faz com que o indivíduo utilize essa fuga num processo de redução da ansiedade ou do próprio desestresse, tornando uma necessidade inconsciente. A pessoa não tem o controle sobre os hábitos e costumes, porque é um processo mental que faz com que a pessoa busque essa dependência. Nesse tratamento, mais ou menos, tem uma previsão de quanto tempo, Luiz, dá para a gente... Dá para se prever, sim. Um tratamento de alcoolismo, por exemplo, nós levamos de 1 a 3 sessões. Por quê? Nós vamos direto no nível inconsciente, onde flui as necessidades do ser humano. Quando existe a pressão psicológica do meio e quando ela não é tratada, o paciente retorna ao vício novamente. Uma simples frase, uma simples pressãozinha faz com que o indivíduo retome novamente o vício. Quando o indivíduo tem uma higiene mental saudável dentro do ambiente familiar, faz com que ele rebata. A questão da vergonha do filho com relação ao pai que bebe, faz com que o filho não o utilize da bebida. É muito importante isso. Então, a higiene mental familiar, ela é fundamental no processo da pessoa, do filho não usar droga. Quanto mais orientação, quanto mais diálogo com o filho, quanto mais carinho e atenção o filho receber, dificilmente ele vai para as drogas. A própria desestruturação familiar que nós vivemos hoje no país faz com que os jovens cada vez mais entrem no processo de dependência química. É lamentável, mas é a realidade que nós vivemos hoje. A gente está comentando aí de 3 sessões para bebida e o fumo. E se for uma droga aí mais pesada, que a gente chama, né, o crack, por exemplo, a cocaína, como que é o tratamento daí? É mais intenso e mais demorado? É a mesma coisa. A questão é a simples. Se o ser humano quer ficar livre do problema que tanto o incomoda, desde que ele não tenha a capacidade de, por si só, resolver essa situação, ele quer, ele precisa, mas o precisar não basta, tem que querer. Não é a pressão psicológica da sociedade ou da família em cima do indivíduo que utiliza drogas, que vai fazer com que ele diminua a quantidade de drogas ou pare a quantidade de drogas. É exatamente a vontade de querer. A vontade vem do inconsciente. E é lá que a hipnose trabalha, nessa questão da vontade. E hoje a hipnose condicionativa está sendo coadjuvante à medicina, inclusive. Nós temos a medicina integrativa, que diversas clínicas estão empregando a hipnose como auxílio no tratamento médico. Então nós conseguimos de 1 a 3 sessões com a hipnose, com os métodos condicionativos, não com os ericksonianos e não também com os clássicos. Com os métodos de condicionamento mental, nós conseguimos tratar a abstinência, fazendo um desvio condicionado da vontade da utilização da droga, utilizando uma outra muleta saudável, para que o indivíduo não entre no processo de abstinência. Isso é uma técnica que nós ministramos em nossos cursos, e ao mesmo tempo fazendo com que o indivíduo perca a vontade. E mesmo com a hipnose, pode acontecer a recaída do paciente, ou seja, ele voltar aí a tomar bebida ou fumo? Se o meio passar a influenciá-lo,
sim, ele pode voltar nesse processo de recaída. Por quê? Porque existe a pressão psicológica do meio sobre o indivíduo. E ninguém, como seres humanos, racionais, ninguém consegue suportar determinadas pressões psicológicas. Dentre as drogas, qual é mais difícil de se tratar? Aí, o crack. O crack. O crack, ele acaba com a capacidade neural muito rápido. Mesmo através da hipnose. O crack aí é o tratamento mais delicado, assim, podemos dizer. É o mesmo tratamento que a gente utiliza para o cigarro ou para o alcoolismo. Mas a gente precisa tomar os devidos cuidados com a manutenção desse paciente, justamente por causa do processo neural que ele está passando. Então, dependendo da situação, do tempo que ele utilizou com as drogas, ele já vai começar a tremer. Já são sinais da destruição da capacidade neural do indivíduo, dos neurônios do cérebro do indivíduo. Já está sendo destruído e leva à morte, claro. E assim, como é que a hipnose trata isso? Ou seja, você comentou muito, Luiz, no condicionar, né, a mente. Se tira a vontade, é isso? Da pessoa usar a droga ou de beber, né? Porque geralmente também o crack e a cocaína estão ligados à bebida, né? É o conjunto, na verdade. Tira essa vontade e faz o quê? Porque os remédios que tratam a abstinência, eles fazem com que a pessoa não sinta a vontade de beber ou nem de se drogar, né? E a hipnose, ela faz o quê? Bom, para tentar desmistificar a hipnose, que é muito importante essas entrevistas, porque muitas pessoas veem a hipnose como um misticismo. Não tem nada, é uma ciência. Todos os nossos órgãos dos sentidos, o nosso tato, o nosso paladar, o nosso olfato, a nossa visão e a nossa audição, ela está relacionada diretamente com as informações que nós captamos ao longo da nossa vida, desde o nascimento, formando os registros mentais. Então, nós atuamos, através da hipnose, diretamente nos registros mentais. Quando nós mudamos o registro mental, se a pessoa tem um registro onde a utilização da maconha, por exemplo, é satisfatória para ela, nós entramos nesse registro e fazemos com que o cheiro da maconha, o paladar da maconha, quando a pessoa ouvir a palavra maconha, o tato dela na maconha, nós mudamos esses sentidos para uma forma até que negativa ou insatisfatória para a satisfação da mente do paciente. Então ele passa a ter uma aversão ao cheiro, uma aversão ao paladar, uma aversão para quem falar sobre determinadas drogas. Então, lá no nível inconsciente dele, nós reformulamos registros, fazemos implantes mentais, como se fosse uma cirurgia de implante mesmo. Onde nós implantamos novos registros, novas informações vão para a mente do paciente, de uma forma com que ele passe a ter uma qualidade de vida a partir de então. Mas nós temos que tratar junto a questão da abstinência para não haver a recaída. Nós orientamos a família, inclusive, muitas vezes, no caso de dependência química, a mudar de cidade, a mudar os hábitos, a mudar os costumes, para que os filhos, ou até mesmo o esposo ou a esposa, possa ter uma qualidade de vida, ou seja, viver uma vida nova, livre da questão das drogas, por causa da pressão que existe da própria sociedade em cima dos indivíduos.